definido que a acusação não é mais como chefe. No caso mexicano é muito mais complicado que a Venezuela, porque os cartéis são muito poderosos, um deles chamado Jalisco Nueva Generación, tal, é muito forte, cartel de Sinaloa. Então o centro-norte do México tem uma forte presença dos cartéis. E é uma mentira do presidente norte-americano que o país é governado pelos cartéis. O país é governado pela presidente Claudia Sheinbaum, que teve 60% dos votos, porque lá não tem 2 turnos. E por um funcionamento diferente. Vale lembrar até as reformas no campo jurídico, mas não é o nosso assunto, que foi feito no México, que eu estou acompanhando todo dia para e passo, porque eu estudei lá um período e eu gosto de acompanhar a história mexicana. Mas, professor Carlos Gonçalves Júnior, esse é um precedente. Amanhã pode ser o Chile, quiçá o Brasil, pode ser algum país da África. Como é? Agora virou, numa linguagem mais popular, meio de botequim, já é uma sexta-feira. É uma casa da mãe Joana agora o direito internacional? É mais um precedente, né, Vilas? Professor Vilas. O que me deixa muito preocupado não é a questão da efetividade, do que efetivamente aconteceu na Venezuela, mas o precedente da falta de institucionalidade na decisão que foi tomada. A decisão foi tomada, parece que por um único homem, sem consultar sequer os seus pares, o seu povo que o legitima, o Congresso americano, para fazer isso, se ele tinha ou não legitimidade para fazê-lo, e tampouco a comunidade internacional, né? Há fóruns de discussão internacional em que medidas drásticas podem ser tomadas e há mecanismos para que isso aconteça, ainda que não sejam dos mais efetivos. Para mim, o que parece mais agressivo não é a consequência da medida efetivamente, mas é a forma como se decidiu a intervenção que foi tomada. Foi tomada de uma maneira extremamente não institucional. E para que haja direito, né, o pressuposto do direito é a institucionalidade, é a previsibilidade, é a decisão tomada conforme parâmetros pré-estabelecidos e devidamente justificadas nestes parâmetros pré-estabelecidos. E não foi o que aconteceu nessa intervenção na Venezuela, não obstante o regime do Maduro seja absolutamente condenável, mas a forma como os Estados Unidos se colocou como protagonista, paladino potencialmente da democracia, dos direitos humanos e da soberania do povo venezuelano, não encontra legitimidade numa convivência internacional urbana, numa convivência internacional que procura ter uma relação de paz, uma relação de convivência institucional. Foi tomada a toque de caixa por uma única pessoa ou por um grupo de pessoas que legitimaram uma decisão que não faz sentido. Então, eu concordo que o direito internacional ele é carente de mecanismos mais incisivos de proteção de direitos humanos e de diversas outras condutas, mas nós não podemos, por admitir a carência, né, desses recursos, abrir mão da institucionalidade. A institucionalidade, ela é o pressuposto da urbanidade, é o pressuposto do convívio numa sociedade estável. Perfeito. Professor Cláudio Fickstein, a mesma questão, mas eu queria fazer antes uma observação a quem nos acompanha e que o professor Carlos destacou. Quando nós estamos analisando a questão da Venezuela em si, em momento algum, porque como o Brasil vive uma relação de bipolaridade, o Paulo é contra o Pedro contra o Paulo. Então o mundo parece que só existe Pedro e Paulo. Não, tem o José, a Maria e por aí vai. Evidentemente não há qualquer relação de simpatia à ditadura, mais uma ditadura que a Venezuela já teve, a ditadura do Gomes, chamado Tirano dos Andes.
no século XX, depois o Pérez Jiménez no século XX também, e quase um quarto de século com a ditadura chavista. Então não é nenhuma simpatia em relação à ditadura chavista, mas o que está se discutindo é uma questão afeita à soberania dos Estados, o papel das organizações internacionais e do direito internacional e ações de interesse político e econômico de grandes potências, como por exemplo dos Estados Unidos. Passo ao senhor, professor. Como é que fica? É um precedente perigoso? A partir daí, vale tudo? Bom, mais uma vez, parece que todos nós concordamos, mas em princípio, eu não vejo que qualquer dessas nações precise de um precedente para adotar uma medida dessa magnitude. Eu desconheço qualquer internacionalista sério que justificou essa atitude pelo direito internacional. Mas o precedente, como você mesmo mencionou, na América Central é abundante. Nós tivemos invasão a um palácio presidencial em que Noriega foi preso no Panamá e levado a julgamento. Foi julgado e condenado. No mesmo momento, ou seja, historicamente os anos 90 fixou essa doutrina norte-americana. Você também deve se lembrar do caso do Humberto Machain, que tropas do DEA americanas entraram em território mexicano e sequestraram um médico de um dos cartéis que foi levado a julgamento. A própria Suprema Corte americana julgou pela legalidade da atitude, tanto que nem se discute essa questão no julgamento do Maduro. Mas é importante lembrar que as instituições norte-americanas, apesar de Trump, funcionam. O próprio Machain foi inocentado após o processo, até por falta de provas, e me parece que com o Maduro também existem problemas de falta de provas. Então a gente vai ver as instituições norte-americanas funcionando, mas novamente é de acordo com o direito norte-americano, não com o direito internacional. O direito internacional não se presta a isso, realmente tem princípios orientadores distintos. O que me parece é que estes princípios estão em xeque. Do mesmo modo que o direito internacional foi conformado com a presença norte-americana nas instituições, os Estados Unidos está se retirando de diversas instituições. O clima é talvez o principal dos problemas que o mundo enfrentará. Agora, de novo, em março nós teremos uma reunião da Organização Mundial do Comércio. E o comércio como força motriz, você mesmo mencionou agora, a Venezuela não funciona, mas a questão econômica, as empresas que vão operar na Venezuela, os investimentos que serão feitos na Venezuela e a venda, ou seja, já não há nenhuma venda de petróleo venezuelano nas condições que foram negociadas pelo governo Maduro. Então, tudo começa a se conformar de uma outra forma. Este ano, nós acreditamos que os próximos capítulos vão nos dar uma ideia mais clara do que será, de quais serão as regras desse jogo internacional.